Aqui, a gravidez de semanas, especificado para vocês, descrito na 12ª, ocorre a diminuição da cabeça em relação ao corpo. De 13 a 16 semanas, vai definir a genitália e aparecem os centros de ossificação. Se a gente tivesse no presencial, eu ia passar o filme para vocês do processo de reprodução, desde a concepção até o nascimento, onde a gente vê, quem já foi meu aluno viu, que a gente vê um parto cesáreo e vê um parto normal, e a gente discute a indicação dos partos e por que aconteceu daquela forma. E lá, no processo de reprodução, a gente vê que todo homem um dia foi uma mulher. E ela é definida lá entre 13 e 16 semanas, 20 semanas, vai definir se ele vai ser homem ou se ele vai ser mulher. Não é isso? Por isso que alguns médicos, algumas pacientes fazem ultrassom com 13 semanas e diz assim, eu vou processar aquele médico, porque ele disse que era um menino, era uma menina, e eu comprei tudo rosa e nasceu um menino, sim. Mas é porque não estava definida a genitália ainda, ela estava se definindo. Então, ele correu risco, tá? Foi simplesmente isso que aconteceu. De 16 a 20 semanas ocorre o quê? Começam os movimentos fetais, tá? No final da 20ª semana surge o vernis caseoso, lanugem e pelos. E esse vernis caseoso nada mais é do que aquela camada lipídica esbranquiçada quando o bebê ele nasce, um bebê termo, ele nasce com essa camada lipídica esbranquiçada. Tá? Um bebê de 38, 39, 40 semanas. Quando ele é um bebê de pós-termo, que ele já passou de 41 semanas, às vezes bebê de pós-data de 42, ele já nasce, e aquele bebê ele não tem mais camada lipídica, tá? A pele dele fica assim, descascando, saindo a pele. Então, o vernis caseoso é uma manta térmica, que eu digo. É uma manta térmica, ele vai aquecer esse recém-nascido que nasceu, para que ele não perda calor. Por isso que não se dá banho em recém-nascido quando ele nasce, você faz apenas uma limpeza, porque a gente precisa preservar essa parte para que ele não perda calor e faça uma hipotermia, tá? Com exceções de filhos de mães de HIV, hepatite B, sífilis, que a gente tem que dar um banho quando nasce, tá? Por causa da doença. De 22 a 24 semanas, todos os órgãos já estão formados, minha gente. Mas o pulmão ainda continua imaturo. Por isso, esse feto ele não está pronto para nascer. Eu preciso que esse pulmão ele esteja maturo para poder esse feto nascer, tá? De 26 a 28 semanas é que vai começar a síntese de licetina. Que síntese de licetina é essa? É o surfactante ativo. Lembra lá quando vocês estudaram no ensino médio, os alvéolos pulmonares? Lá dentro dos alvéolos pulmonares fica o quê? O surfactante, tá? Que vai ocorrer o quê? A hematose, a troca de gás carbônico com oxigênio, para a gente poder respirar, tá? Então, antes do nascimento, os pulmões estão cheios de líquidos devido aos movimentos respiratórios. Que esse feto, ele aspira esse conteúdo desse líquido amniótico e ele também elimina, tá? De 30 a 32, deixa eu contar aqui só para explicar uma coisinha a vocês, ó. Nessa fase de 26 a 28 semanas, é o que a gente diz que ele está na fase ativa de surfactante. Então, a minha paciente é o melhor momento, se essa paciente entrar em trabalho de parto prematuro, é o melhor momento para fazer os corticoides. Tá? Que a gente tem a betametasona e a dexametasona. Para o quê? Para estimular, né, a produção acelerada de surfactante, porque esse bebê ele quer nascer prematuro. Então, é a melhor fase para mim fazer. Por quê? Porque o surfactante ele está ativo. Mas aí vocês iriam me perguntar, mas professora, mas a paciente está com 35 semanas, aí não vai fazer? Não vai, tá? É o risco-benefício. Lógico que a minha paciente de 26 a 28 semanas é o momento ideal para mim fazer. Eu vou ter uma resposta melhor da medicação. Mas eu não vou deixar de fazer na minha paciente de 30, 32, 33, 35 semanas, não. Tá? Ele vai ser feita. Só que eu não vou ter uma resposta tão eficaz como na minha paciente de 26 e 28 semanas, tá? Aqui a gente tem o feto com 30, 32 semanas, ele está com aproximadamente 29 centímetros e pesa 1,7 kg, tá? Começa as contrações fisiológicas lentamente, o que a gente chama de contrações de Braxton Hicks. Então, às vezes, a paciente chega e diz assim,
e estou com dor. Tá, vamos ver se você está com contração. Aí ela tem uma contração agora e tem uma contração daqui a 2 horas. Então, o organismo dela está se preparando para o trabalho de parto, tá? Então, eu digo a ela, você está com as contrações de Braxton Hicks. O seu organismo está se preparando para o trabalho de parto, tá? Mas você não está em trabalho de parto. Então, não, o paciente não tem indicação de internação. É orientação e vai para casa. De 34 a 36 semanas, o feto já está com aproximadamente 2,3 kg e 32 centímetros, aproximadamente. Começa a comprimir os órgãos da mãe. Então, esse feto ele já começa a comprimir os órgãos. A mãe tem dificuldade para respirar, ela tem dificuldade para dormir. Por isso, orientar a deitar em decúbito lateral esquerdo, para uma melhor oxigenação. Quando essa mulher está em trabalho de parto, os relatos das mulheres, o meu bebê está subindo. Não, bebê não sobe, tá, gente? O que acontece? Ela teve uma contração, o menino ele está cefálico, na posição cefálica, situação longitudinal. O que acontece? As perninhas dele estão em cima do diafragma daquela mulher. Então, quando ela tem uma contração, ele empurra o diafragma e ela tem que aprender a respirar profundamente, porque senão ela acaba ficando mesmo com falta de ar. Aqui para explicar para vocês a questão das semanas, que eu sempre digo, a gente não trabalha com meses, a gente trabalha com semanas. Às vezes alunos mesmos dizem, eu tenho uma conhecida que está com 9 meses. Não, mande a DUM dela, que é o dia da última menstruação. Se não tiver, mande a primeira ultrassom, que é a mais fidedigna, a de 10 semanas, para mim calcular a idade gestacional, tá? Então, minha paciente de 37 a 40 semanas, eu digo que é um bebê termo, tá? Então, ela começa as contrações e as dores na região pélvica, começa a ensaiar o trabalho de parto. O bebê, o feto, ele se prepara para o nascimento, tá? O feto de parto normal, tá? 41 a 42 é aquele meu pós-termo, tá? A mulher pode entrar ou não em trabalho de parto, tá? Então, ela está com 40 a 42 semanas, a paciente, você está lá na unidade básica de saúde, tem uma paciente de baixo risco fazendo pré-natal, aí você conhece, aí diz, olha, eu já vou fazer 41 semanas e 5 dias, mas não estou sentindo nada. Encaminha para manda essa paciente para o hospital. O hospital é porta aberta, a maternidade é porta aberta. Não precisa de caminhamento, tá? É uma paciente sem doenças, uma paciente fisiologicamente gestantes, baixo risco, encaminha. Manda para a maternidade. Por quê? Porque a gente precisa ver se essa paciente realmente está com 41 semanas e 5 dias, quase chegando a 42, é a minha paciente pós-termos, se ela não está tendo nada, a gente precisa induzir. Lógico que, para indução, tem que saber se a paciente tem gestações anteriores, se a gestação anterior foi cirúrgica, se foi normal. Então, existe todo um processo para se trabalhar a indução, tá? Que a gente vai ver lá na frente, quando eu falar dessa parte de indução. Aí eu coloquei aqui para vocês, porque se eu estivesse lá no quadro, na sala de aula presencial, ia ser com lápis e o apagador, que eu gosto muito de escrever. Mas, enfim, não dá. Eu tive que colocar aqui. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Então, de 37 a 40 semanas é o meu bebê termo. Não é isso que eu já expliquei para vocês anteriormente, tá? E o meu pós-termo, ele vai ser o quê? O de 42 semanas em diante. Ele vai ser pós-termo, tá, gente? Então, um bebê termo, ele leva de 40 semanas ou 280 dias. Está dentro do período gestacional, tá? Se não tiver nenhuma intercorrência com a mulher, não tem o que se preocupar. Lógico, sim, se a paciente está com mais de 41 semanas, encaminha para a maternidade, porque ela precisa de toda uma avaliação do bem-estar fetal. Aqui é só para vocês, assim, ter um conhecimentozinho da regra de Naegeli, porque quem faz esse cálculo é o enfermeiro, mas vocês precisam conhecer, porque alguém pergunta, sempre vai perguntar a vocês, tá? Então, é aquilo que eu disse para vocês. Lembra que a gente viu que ocorreu lá a fecundação na ampola tubuterina, o óvulo levou de 3 a 7 dias para se implantar no endométrio, então é esses 7 dias aqui, tá? A partir do último dia da menstruação, tá? Então, vamos supor que Luísa menstruou, o último dia da menstruação de Luísa foi dia 10. Então, eu vou somar aqui 10 mais 7. Então, vai ser no dia 17 que Luísa, ela vai ter o seu bebê, tá? Em relação ao dia. E em relação ao mês, tá? Então, a partir do mês 4, eu vou diminuir menos 3, tá? E até o mês 3, eu vou somar mais 9. Certo, gente? Tá? Então, vamos supor que Luísa
a gente ia fazer um monte de cálculos. Se vamos supor que Luísa teve a sua última menstruação no dia 10, tá? Do 2 de fevereiro, tá? Então, você vai fazer 10 mais 7, que vai dar 17, que é o dia que Luísa vai fazer 40 semanas, que ela pode ou não entrar em trabalho de parto, tá? E o dia 2, eu vou somar, não é 2, não é até o mês 3 que eu somo mais 9? Eu vou somar mais 9. Então, 9 com 2 vai dar 11, não é isso? Então, no dia 17 do 11 de 2020, é a data provável do parto da paciente. Onde ela faz 40 semanas, tá? Ela pode ou não entrar em trabalho de parto, mas é o dia que ela faz 40 semanas. Quando a DUM é desconhecida, a gente vai recorrer à ultrassonografia, que é a mais fidedigna, é a ultrassonografia de primeiro trimestre, que é aquela até 12 semanas. Porém, todavia, se não tiver, a gente vai fazer com a ultrassonografia que tiver, tá? Muitas vezes a mulher ela não tem, ela tem ultrassonografia de 24 semanas, que é a morfológica. Então, eu vou trabalhar com o que eu tenho para poder saber a idade gestacional dessa mulher, certo? Aqui a gente tem a parte da altura uterina, tá? Vocês vão ver lá o obstetra ele fazendo essa medida de altura uterina, tá? No fundo do útero tem a sínfise púbica, que vai diagnosticar desvio de anormalidade a partir da relação entre altura uterina e idade gestacional, tá? Anotem aí, gente, idade gestacional. Vai ter algumas siglas, vocês precisam anotar. Identificar a situação e a apresentação fetal, tá? Então, quando o médico ou o enfermeiro ele faz essa medição de altura uterina, ele vai identificar qual a situação que esse feto está e qual a apresentação. A situação longitudinal, tá? É a apresentação fetal cefálica, certo? A gente vai ver algumas apresentações aqui para vocês entenderem um pouquinho. Então, aqui a parte da situação, tem uma situação longitudinal, tá vendo? E tem uma situação aqui, ó, transversa ou córmica, tá? E tem essa situação oblíqua, tá? Ele nem tá transversal nem córmico, também não tá longitudinal, ele tá meio que oblíquo. Esse meu bebê aqui, ele nasce de parto normal. Tem tudo para nascer de parto normal, mas esse aqui não nasce não, viu? Esse aqui tem que ser por via alta, indicação de cirurgia. E esse aqui também não. Tá? Ele não consegue rodar e ele não consegue chegar na sínfise púbica, não. Você vê que esse aqui está bem centralizado na sínfise púbica. Tá vendo? Mas esse aqui não está. Aqui a parte da apresentação cefálico, quando o enfermeiro ou o médico ele faz a parte de exame do toque, ele vai sentir o polo cefálico. Ou então ele vai sentir a região pélvica, tá? Que é diferente. Tá? Quando ele sabe no toque se o bebê ele é pélvico ou ele é cefálico ou ele está transversal, está tocando a coluna, tá? Então ele sabe através do exame. Aqui são as apresentações que são anormais, né? São as distorces em que o enfermeiro ele vai identificar, tá? Então a gente tem o bebê de face, né? O de fronte, o bebê de nádega, que é o pélvico, e o bebê aqui com o ombro, que é o coco, tá? Esse bebê de face eu interrogo, tá? Eu interrogo porque eu já tive bebês que nasceram de face. Então, por isso que eu faço uma interrogação no meu bebê de face. Isso vai depender muito da estrutura da mulher, da bacia, dos diâmetros, tá? Para poder esse bebê nascer de parto normal.